de fato, o torcedor às vezes fica um pouco empolgado com o que ele vê na Copinha. Mas a primeira fase, especialmente, que é quando esses jogadores estão em ação, depois eles são requisitados para fazer os primeiros jogos do Campeonato Carioca, já tem acontecido isso há alguns anos, essa primeira fase, vamos combinar, né? Tem times que são muito fracos, então é mais fácil de destacar. O desempenho do jogador tem sido acompanhado pelo pessoal do Flamengo ao longo do ano inteiro, na Copa do Brasil Sub-20, do Brasileiro Sub-20, do Carioca, nas competições que exigem mais do que essa primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. Então, e na avaliação, eles chegam à conclusão que esses jogadores não conseguem penetrar no grupo principal com chance de jogar. Já o Matheus Gonçalves consegue, tanto que foi emprestado ao Bragantino, porque o São Paulo não tinha muito interesse em utilizá-lo, não demonstrava, e agora voltou. Pode ser que com o Tite ele seja mais aproveitado, essa é a expectativa, está mais amadurecido também. Então, é importante entender como se faz a gestão de jogadores da base. Nem todo mundo vai ser aproveitado do time de cima, nem todos têm nível para jogar no time de cima. É claro que a avaliação pode ser errada aqui ou ali, mas até que eles tenham acertado bastante. Esses jogadores que saíram, não me lembro de nenhum deles que tenha virado um jogador de grande destaque em outra equipe. O Hugo Moura, o Flamengo vendeu, ninguém sente falta do Hugo Moura. Foi para o Atlético Paranaense depois de um empréstimo ao Coritiba, por exemplo. Né? E o Flamengo já vendeu outros jogadores, até como o Léo Duarte, que jogou no time profissional, foi vendido por 11 milhões de euros para o Milan na ocasião. Então o Flamengo tem feito bons negócios, já fazia na gestão anterior e agora tem feito também. A gente sempre critica aqui muitas decisões do departamento de futebol, mas também a gente tem que ser justo e tentar buscar a informação correta. Nesse caso específico, me parece que é o único caminho. Eu lembro que o Fluminense, há algum tempo, ele tinha inclusive um convênio com outros países, times de outros países, e mandava jogadores para jogar a primeira divisão de países onde o futebol não é tão desenvolvido, entendendo que lá seria melhor. Os jogadores poderiam se desenvolver morando em outro país, aprendendo um pouco de outra língua, outra cultura. É mais desafiador profissionalmente do que jogar, de repente, na terceira ou segunda divisão, no time brasileiro que atrasa salário, de repente com gramado ruim e tudo mais. O próprio Gustavo Scarpa, hoje no Atlético, revelado no Fluminense, e que passou pelo Palmeiras e agora esteve no futebol europeu, esteve durante um período no time dos Estados Unidos, nessa espécie de convênio do Fluminense. Então é interessante observar como as coisas caminham no aproveitamento dos jogadores da base. É claro que pode ocorrer de um jogador que hoje não se destaque a ponto de ser aproveitado no time profissional, e no caso do Peterson e do Verton chegaram a participar de atividades com o time profissional na comissão técnica atual, então eles foram vistos, foram observados. Então quando você manda os jogadores para um outro clube e ele estoura lá na frente, isso pode acontecer em função de uma evolução. Mas no Flamengo ele vai jogar, vai evoluir, é muito pouco provável. E outra coisa, o contrato termina. Você vai manter todo mundo sob o contrato, colocando um salário alto para ter uma multa alta e se proteger? Essa avaliação é muito difícil. Todo clube passa por isso. Mas eu entendo que o Flamengo tem feito até um trabalho interessante com relação à base. Já foi muito ruim, hoje até que é interessante. Desde a gestão do Eduardo Bandeira de Mello tem sido assim, e agora com o Rodolfo Landim não é diferente. Eu acho que muitos pontos que a gente pode criticar o departamento de futebol do Flamengo, esse não me parece ser um deles. Até que as coisas têm caminhado bem. Não significa que um jogador não possa estourar e num erro de avaliação. Claro, eles podem errar, né? Mas tem acertado mais. E o caso mais emblemático eu acho o do Natan, que muita gente até hoje fala, o Natan era um zagueiro que era a sexta opção, repito, sexta opção, ia jogar nunca. No Bragantino jogou, teve oportunidade, se destacou, foi para o Napoli, até por um valor que eu achei até exagerado pelo nível que ele tinha alcançado. Natan ainda é lá um jogador com muitos altos e baixos, e que vai evoluir, talvez consiga atingir um patamar ainda mais alto, ainda mais jogando na Itália, que é onde os zagueiros sempre foram muito valorizados e desenvolvidos. Então, é isso.